Claudinha, olá pessoal do Vida com Arte, eu sou Luciene Ferretti, estou aqui direto do meu ateliê trazendo um passo a passo com o termocolante definitivo da Tech Label. E já vou te mostrar a peça de hoje. É uma sacolinha jogo da velha muito divertida para você fazer aí, ó, com a sua família. Então, vamos lá para a aula? Para esse passo a passo, você vai utilizar o termocolante definitivo Tech Label, que aqui eu tenho em dois formatos. Aqui eu tenho, olha, no formato A4, no formato de fita termocolante, que tem 2 centímetros de largura por 24 metros, e também no rolinho. O rolinho tem 1 metro por 48 centímetros, que vai otimizar muito o seu trabalho. E hoje o passo a passo é todo feito com termocolante definitivo Tech Label. Nós vamos começar preparando a base da bolsinha, tá? Que eu estou utilizando o feltro, mas pode ser o tecido de sua preferência. Esse aqui é um feltro Santa Fé, que eu cortei na medida de 50 centímetros por 25 centímetros. E eu vou preparar aqui as alças. Para as alças, eu cortei 2 tiras também de feltro. Aqui tem 38 centímetros por 3 centímetros. E eu fiz, olha, um acabamento com a tesoura escalope, ou pode ser a de picotar, ou se quiser também não precisa dar esse acabamento, é só para dar uma graça. Então, eu cortei 2 vezes as alças no tamanho de 3 por 38 centímetros e vou posicionar aqui. Eu vou escolher o lado que vai ser o avesso aqui da bolsa. No caso, se fosse um tecido também, você vai colocar do lado do avesso. E vamos marcar da lateral para dentro 6 centímetros. Da outra lateral para dentro também 6 centímetros. É aqui que nós vamos posicionar as alças, tá? Vou posicionar aqui, olha, do cantinho aqui da onde está a marcação, daí eu verifico se ela não ficou torta até o outro lado. E para fazer esse posicionamento, nós vamos utilizar a fita termocolante Tech Label. Então, esse termocolante ele é definitivo, então ele substitui a costura. Se você não tem a fita termocolante Tech Label, você pode utilizar o termocolante definitivo Tech Label no formato A4 ou de rolinho. Tanto é que eu sempre falo para vocês, né? Guardem as sobrinhas, porque quando a gente precisa fazer um passo a passo que utiliza pouquinho material, essa aqui é a hora. Para saber o lado correto da aplicação do termocolante definitivo Tech Label, você pega uma caneta comum, vai passar aqui, olha, do lado aqui, ó, passa aqui no filme termocolante, tá? Na onde que risca, que você consegue visualizar que riscou, esse é o lado do filme termocolante. Aonde você passa a caneta e não consegue riscar, esse é o lado do papel protetor. Aqui é o lado onde a gente vai passar o ferro. Deste lado não pode. Então, nós vamos cortar a medida necessária para poder fazer essa aplicação. Eu vou pegar cerca de 2 centímetros, tá? Dois pedacinhos de 2 centímetros e vou aplicar aqui na base da minha alça. Para isso, eu vou pegar, olha, uma base aqui onde eu vou proteger a minha base de corte aqui, que não pode colocar o calor. E vou vir aqui, ó. Lembra? Passa a caneta aqui, ó, vejo o lado correto. Coloco em contato aqui com o feltro ou com o tecido. O ferro que você tem aí em casa, você vai tirar o vapor. É ferro seco, temperatura algodão. E vou posicioná-lo de 3 a 5 segundos para que o filme termocolante transfira aqui para o meu feltro. Vou fazer isso na outra extremidade, ó, tomando cuidado para não colocar do lado errado. Coloco a fitinha aqui novamente, verifico se está ao lado correto, em contato com o feltro, tá? Filme termocolante em contato com o feltro. E novamente, ferro seco, temperatura algodão, vamos contar 1, 2, 3 até 5 segundos e ele já transferiu. Eu espero esfriar um pouquinho, que enquanto ele está quente, ele está mordente. Aí eu tiro, olha, o papel protetor, olha aqui o brilho, tá? Esse brilho é o filme termocolante que já transferiu para o feltro, ou se você preferir, para o tecido. Vou reservar aqui o papel protetor e venho com a base da bolsa, onde eu já fiz as marcações. Então, essa parte aqui que está o filme termocolante, eu coloco aqui na marcação, a marcação está do lado de fora, e eu coloco aqui na marcação. Veja aqui, ó, se não está tortinho, se não está virado, né? E
coloco aqui também para ficar certinho. Volto o papel protetor, que nem eu estou utilizando esse aqui pequenininho para proteger o feltro, mas por isso que é bom você guardar o papel protetor que você tem aí, porque nessa hora você pode usar um maiorzinho. Volto aqui com o meu ferro seco, temperatura algodão, e vou posicioná-lo contando 25 segundos pausadamente para que haja a adesão definitiva. Então, você conta 1, 2, 3, até 25 para que ele fique aderido aqui por definitivo. Feito isso, eu vou aqui para o outro lado, posiciono direitinho, vejo se está certinho aqui e volto aqui e coloco novamente o papel protetor para que proteja o meu feltro. O legal é que se você tem o papel maior, ele vai ficar mais protegido ainda, tá bom? Então, 25 segundos pausadamente. 1, 2, 3, devagarzinho até 25 para que ele tenha adesão definitiva. Terminando aqui, eu preciso esperar também esfriar, porque enquanto está quente, ele está o quê? Mordente, ok? E vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Aqui eu já concluí as alças, agora nós vamos fechar a lateral da bolsa, tá bom? Então é o seguinte, eu vou utilizar a fita de 2 centímetros, mas eu não preciso utilizar os 2 centímetros, eu posso utilizar só metade. Então eu peguei o cortador circular, tá? E cortei ao meio. Como a bolsa aqui tem 50 centímetros, eu vou cortar 2 tirinhas, tá? De 1 centímetro. Eu estou utilizando a fita termocolante Tech Label, a qual eu cortei, tá? Na medida de 25 centímetros por 1. Eu simplesmente cortei ao meio. Pode utilizar sem cortar? Pode, mas não há necessidade, tá? Porque só metade já é o suficiente pra gente ter essa colagem definitiva e ficar perfeito. Então, eu vou ver aqui o lado, passo a caneta e vejo o lado correto e coloco aqui em contato com o feltro. Ferro seco, temperatura algodão. E vou colocar, olha, de 3 a 5 segundos, parte por parte, para que haja a transferência do filme termocolante definitivo Tech Label para o feltro. Aqui, olha, já foi transferido. Notem que eu posiciono o ferro parte por parte. Eu não faço assim, porque quando o filme termocolante começa a derreter, né, ele vai ficar mordente. A tendência dele é deslocar o papel protetor. Então, por isso que eu não esfrego o ferro, não fico passando, eu só posiciono. Posiciono certinho, vejo se está bem certinho aqui, ó. E vou colocar o papel protetor. Notem que eu tô aqui, ó, com um maiorzinho que eu guardo, né? Eu deixo reservado para quando eu preciso de uma extensão maior. E novamente eu vou colocar 25 segundos o ferro seco, temperatura algodão, parte por parte, para que eu tenha a adesão definitiva do termocolante definitivo Tech Label. E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma selagem, né, definitiva que substitui a costura. Então, eu não preciso costurar. E se eu não tenho máquina de costura, não vou deixar de fazer o meu passo a passo por causa disso. Fiz isso deste lado, agora eu vou virar a minha peça para o outro lado, verifico se está bem posicionada e volto o papel protetor. Concluída aqui a bolsinha, agora nós vamos fazer a outra etapa. Deixa eu dar uma dica para você. Você pode fazer do tamanho que você quiser, que nem eu fiz 25 por 50, mas você pode fazer 26 por 52. É só você dobrar o tamanho que você tem aqui na largura, você faz 2 vezes e dá o tamanho do comprimento, tá bom? Faça aí ao seu gosto o tamanho da sua sacolinha. Agora, eu vou pegar uma outra cor, tá? De feltro. E vou utilizar uma folha do termocolante definitivo Tech Label no formato A4. Note que o feltro está um pouquinho maior, é importante cortar um pouquinho maior para que eu tenha uma margem de segurança. Vou ver aqui, ó, o lado correto, tá? É o lado que risca. Esse lado aqui é o lado do filme termocolante que eu vou colocar em contato com o feltro e vou transferir agora o filme termocolante para o feltro. Novamente, ferro seco, temperatura algodão, de 3 a 5 segundos, parte por parte, em toda a extensão da aplicação que eu vou fazer.
aqui está, já concluí, já risquei, ó, os 9 quadradinhos e agora eu vou recortar esses quadradinhos. Olha, prontinho, já está prontinho os quadradinhos que eu vou posicionar na bolsa. E essa parte aqui, ó, esses retalhinhos aqui, eu posso colocar um papel protetor aqui em cima e guardar para que eu possa usar em um outro trabalho posteriormente. Nada desperdiçado. Agora eu vou pegar aqui a bolsinha e com a régua eu vou medir aqui a distância que eu quero, né? Se eu fiz uma bolsinha de 26 por 26, ou seja, né, cortei com 52 centímetros e medi ao meio, é legal deixar 2 centímetros de cada lado. Se eu fiz com 25, você pode deixar 1 centímetro de cada lado, tá bom? Daí você mede aqui e vamos posicionar. Também vou medir do topo para baixo 2 centímetros, tá? Se for menorzinha, você coloca 1 centímetro. Então, você pode primeiro fazer o seguinte, posiciona todos aqui na base, para você ver se está proporcional, se ficou legal, antes de você fazer a selagem definitiva, tá? Antes de passar o ferro definitivamente. Aqui eu medi 2 centímetros aqui para cá, 2 aqui para cima e entre eles eu coloquei 2. Daí eu venho com a régua aqui novamente, coloco 2 centímetros e posiciono os outros. E vou fazer isso até o final para ver se vai ficar numa proporção que eu goste antes de vir e colocar o papel protetor em cima e passar o ferro por definitivo. Olha só, já estão todos posicionados, então eu observo se tá tudo bem proporcional, bem do jeito que eu quero, né? Então, use a régua para fazer isso antes de fazer a passagem definitiva aqui do ferro. Então, agora você vem com o papel protetor, coloca aqui em cima e vamos colocar, ó, um por um, tá? Não precisa colocar os 25 segundos agora, é só para posicionar para eles não saírem do lugar. Eu tô colocando aqui ferro seco, temperatura algodão, cerca de 5 segundos, um por um, para eles não saírem do lugar, tá bom? Então, não é a definitiva ainda. Agora sim, eu venho aqui, ó, e vou deixar em cada um desses 25 segundos pausadamente. Ferro seco, temperatura algodão. Prontinho, aqui está a sacolinha, né? A bolsinha já está concluída. Agora nós vamos preparar as pecinhas. Eu utilizei também, ó, feltro aqui, ó. Fiz uma dublagem da mesma forma que eu fiz com outro tecido. Pode ser tecido com tecido, pode ser feltro com feltro, feltro com tecido. Então, eu fiz uma cor de cada lado. E vou pegar aqui, ó, tem uma borracha, tanto é que eu vou pegar uma caneta aqui de outra cor. Isso aqui é uma borrachinha. E vou riscar aqui, ó, o molde dela. E já posso recortar e fazer 10 pecinhas dessa aqui, tá bom? Daí, cada criança fica... Umas vão brincar com o lado verde, outra com o lado azul. Ou eu pego um outro formato, tá? Eu tô aqui com durex, gente. Pode ser tampinha, pode ser moeda, o que você quiser para fazer o molde. Depois que fez, né, tirou o risco aqui, certo? Vou fazendo diversas formas aqui, é só refilar e você tem as pecinhas para poder jogar. Muito fácil de fazer, né? Porque você utilizou o termocolante definitivo da Tech Label, que substitui a costura com uma colagem definitiva. Muito obrigada de estar aqui comigo e até nosso próximo encontro aqui no Vida com Arte. Até lá! Beijo!